Só de ligar a caixa já cria uma expectativa, né? Queridos amigos, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez. E vou contar um segredo para vocês. Era para eu estar aqui antes. Só que por conta da bateria do meu carro, a palestra teve que ser adiada. Eu estava em Araraquara. E aí eu deixei por 6 horas a luz do carro ligada. E não tem bateria que aguente, né? Mesmo que seja Moura, não vai, depois de 6 horas não vai funcionar. Mas a gente conseguiu realocar a nossa palestra. E eu desejo de todo o meu coração que esses breves momentos que nós vamos compartilhar hoje possam ser cada canção, cada poesia, cada história, um alento, um lenitivo para as nossas almas, como uma chuva benfazeja que lava a poeira, que reverdece o chão, que traz de volta a esperança. Sempre que me recordo de ti, sou inundado por incomum alegria, como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo crestado pela ardência do verão e visitado inesperadamente por uma generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar um beijo cálido de primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que a tua lembrança me chega à mente, os sentimentos desatam em emoções felizes que pareciam aprisionadas no abismo dos meus sentimentos. Sorrio e me transporto a regiões de inefável ventura. Tão logo me lembro de ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro ante a majestosa grandeza que te é peculiar. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Farei música pra pôr no moço, daquelas feitas pra compactar. Vou cantar leve, tocar o piano, levar doçura pra quem escutar. Essa canção vai ter um só verso, só uma nota vai dizer que há acordes num pacote de energia que adentra o ouvido e some pelo ar. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Cada um de nós traz dentro dos corações, no terreno fértil da nossa alma, as sementes de todas as virtudes: a paciência, o perdão, a indulgência, a bondade, a temperança, a paz, a alegria de viver, o amor. À medida em que vamos atravessando as existências e progredindo passo a passo, essas sementes começam a criar raízes no terreno da nossa alma. De modo que, quando as nossas ações cotidianas começam a ser praticadas com mais afeto e mais entrega,
são atos de amor. Significa dizer que, se quando você está cuidando das flores do jardim da sua casa e faz esse simples gesto de cuidar dessas plantas com entrega e dedicação, nesse instante você está amando. Se você cuida do seu animalzinho de estimação ou recolhe um animal de estimação ferido, cuida dele, é um ato de amor. Se você prepara um alimento com dedicação, com entrega, é um ato de amor. Se você conversa com alguém, dando-lhe atenção, com paciência, sem julgamentos, sem ficar pensando assim, ai meu Deus, essa pessoa não fecha mais a matraca e eu preciso ir embora. Se a gente aprende a conversar com as pessoas humanizando as relações, é um ato de amor também. Podemos também fazer uma música e se a gente durante esse momento se entregar com afeto, também é um ato de amor. Quando eu fizer essa música, eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Eu tinha 15 anos quando eu fiz essa música, ela se chama Música de Bolso. Quando eu tinha 15 anos, a minha meta, eu tinha começado a estudar piano com 13, então eu estava começando. Mas a minha meta com 15 anos era humilde e pouco pretensiosa. Eu almejava ser o novo Roberto Carlos. E é óbvio que isso é risível, porque o Roberto é o Roberto. Mas eu pensava assim, não, logo ele vai se aposentar. Eu com 15 anos. Logo ele vai se aposentar, porque ele já é jovem há muito tempo, ele precisa descansar. Acontece que semana passada, agora dia 15, eu completei 31 anos e o Roberto renovou o contrato dele. Então a conclusão que eu cheguei com os outros 15 anos que vieram depois, através de uma frase de Gandhi que eu li, não existe um caminho para a felicidade é o próprio caminhar. Com 16, 17 anos eu li essa frase e não entendia o que ele queria dizer, e era tão simples. Com o passar dos outros 15 anos que vieram depois, eu tenho descoberto felicidade nas coisas mais simples. Tem um escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa que ele diz assim, felicidade se acha em horinhas de descuido. Quando eu estava saindo da minha casa para fazer essa pequena jornada que começou na sexta em Nova Odessa, ontem em Piracicaba e hoje aqui com vocês, era hora do almoço na sexta-feira. Daí eu passei pelo pontilhão na minha cidade e vejo uma avó carregando o carrinho do neto, pequenininho, e ela para bem no meio do pontilhão para mostrar para ele o trem passando. E aquele breve instante que eu vi essa cena, pelo jeito que a cena se mostrou, dava para ver que era a primeira vez que aquela criança estava vendo o trem passar. E eu me lembrei da primeira vez que eu mostrei o trem passando para o meu filho do coração, que é o Pedro. E vendo a avidez do menino olhando assim, o trem passando, eu pensei, aquele instante é um instante de felicidade. Há um mês atrás eu estava em Serra Negra, tinha feito uma palestra e estava no final da tarde indo para Mogi Guaçu. Passando na estrada, vejo um rapaz, 6 horas da tarde, com uniforme de trabalho, provavelmente tinha saído do trabalho, encostou sua moto na beira da estrada, pulou a cancela e com o celular fotografava um ipê florido, amarelo, no apogeu da sua floração e muitas léguas distante dele o horizonte do sol se pondo e usando aquele ipê florido como moldura para o centro da fotografia que era o pôr do sol. Aquele instante é um instante de felicidade, apesar de todos os pesares, apesar de tudo que aquele coração deve carregar, como a gente carrega todos os dias. Poder tomar um café da tarde junto de pessoas que queremos bem e que amamos, também é um instante de felicidade. Sem contar que modéstia, assim, particularmente
para mim, só o fato de tomar café já é um momento para se aproveitar com muito carinho. Se for ao lado de pessoas que a gente ama, melhor ainda. Então, para resumir, hoje, se o Roberto Carlos quiser trocar de lugar comigo, eu também já não quero mais. Ele fala assim, mandar um e-mail, André, quero trocar de lugar com você. Eu falo, de jeito nenhum, agora esse lugar é meu. E eu fiz essa canção para que a gente pudesse cantar junto. Quem canta? Ah não, gente, essa pergunta foi para os encarnados, tá bom? Eu digo e os encarnados completam. Quem canta? Aí eu vou cantar mais uma vez para você não se esquecer da melodia, tá? É assim, ó. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Eu vou fazer essa canção. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. E ela segue assim, ó. Tal canção que seja assim, bem simples, ideia pura pra não rebuscar, tão cristalina feito a luz do dia, sonoramente leve e singular. Uma das expressões mais bonitas de amor que eu conheci vem de uma senhora chamada Clarice Gandolfo. Esse sobrenome talvez soe familiar para você nessa noite. A dona Clarice Gandolfo, mais conhecida como minha avó, me ensina sobre o amor desde que eu me entendo por gente, sem precisar falar nada sobre o que é o amor. Ela tem muitos gestos que demonstram quanto de carinho tem naquele coração. Mas tem um em particular que eu gosto sempre de ressaltar e contar nas palestras. Ela adora fazer pães caseiros. Ela faz assim 15, 16 pães, embala todos eles com plástico, coloca o aramezinho e faz questão de que eles cheguem na casa de cada um dos filhos dela, de cada um dos netos, das vizinhas. Ela entrega cada um pensando, tem que chegar ainda quente para o café da tarde. Então, ela termina de fazer e já despacha. E ela antigamente fazia isso todas as quintas-feiras. Sempre tinha um pão que a avó mandava para nossa casa. Aí eu pergunto para você, ela precisa falar que ama a gente? Depois de mandar um pão delicioso desse em casa. Aí um dia eu disse para ela, avó, eu falo da senhora em todas as minhas palestras. Seja no centro, seja para os professores, qualquer público, eu sempre falo da senhora para as pessoas. Falo que esse pão representa o quanto de amor a senhora tem no coração e o quanto a senhora é carinhosa, o quanto é delicioso poder saborear esse pão. Aí, gente, eu esperava que ela fosse dizer assim, ai, meu neto, que coisa mais linda. O que ela me disse foi, e manda falar que o meu pão eu passo a massa no cilindro, tá bom? Então eu falei, tá bom, vó, eu vou dizer que a senhora passa a massa do pão no cilindro. Significa que ela faz isso de um jeito tão despretensioso que ela não tem noção do quão grandioso é esse gesto de amor. Aí eu fiz uma homenagem para ela na letra da música, assim, ó. Porque eu quero entregar as canções para as pessoas como ela entrega os pães com o mesmo afeto. Então vocês conseguem entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Essa canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, pra tocar seu coração. Doce canção de amor, pra sentir o seu calor.
Farei música pra pôr no bolso, música pra pôr no bolso, pra pôr no bolso. Essa música ganhou um prêmio na categoria A Música Menos Ouvida no Mundo, música de bolso. No ano de 2016, eu estava escrevendo o livro Iluminar, que é esse que foi apresentado aqui no início para vocês, e ter escrito essa obra tem me trazido assim um retorno, um eco positivo no coração das pessoas que me dá uma felicidade sem tamanho. O ano era 2016, eu estava em Minas viajando, fazendo palestra e escrevendo o livro. De repente eu tive uma inspiração que me surgiu na mente duas palavras: rasos e raros. Como minha matéria-prima de trabalho é a palavra, por escrever poesia, canções, conversar com as pessoas, eu pensei na possível relação que teria entre essas duas palavras, rasos e raros. Se nós refletirmos juntos sobre a humanidade, 7 bilhões de espíritos reencarnados na face desse planeta chamado Terra, e a gente começar a mapear o comportamento de cada uma dessas pessoas, como pensam, como sentem, o que falam, no final das contas, nós chegaremos à conclusão de que só existem 2 grupos de pessoas. E não são homens e mulheres, não são ricos e pobres, não são orientais ou ocidentais. As 2 únicas classes que dividem a humanidade são pessoas rasas e pessoas raras. Pessoas rasas são violentas, atribuem à truculência, o uso da força, a solução para os problemas. Desde os pequenos conflitos nas relações até os grandes conflitos que envolvem o mundo inteiro. Pessoas rasas acreditam que as coisas são solucionadas no braço, mas as pessoas raras se acertam no abraço. Pessoas rasas são egoístas. Pessoas raras compartilham, dividem, são fraternas. Pessoas rasas são aquelas que adoram apontar o dedo para o outro, para botar culpa no outro, ou para achar defeito nas coisas. Então, está sempre com o dedo em riste para apontar para alguma coisa ruim. Aqui em Matão não tem pessoas rasas, né? Eu percebo pelo olhar de vocês que eu estou falando de um tipo de pessoa que você fala assim, mas tem gente que é assim ainda? Aqui só tem pessoas raras. Na minha cidade tem muitos rasos, inclusive esse que vos falo. E tem um personagem de uma história infantil, uma história do Monteiro Lobato, que era desse jeito, era um ser raso que adorava apontar o dedo para tudo e encontrar defeito. O nome dele era Américo Pisca-Pisca. E o Américo Pisca-Pisca, caminhando na estrada, se depara com um pé de abóboras, na história escrita por Monteiro Lobato. E ao ver o pé de abóboras, ele estranha o fato de ser um fruto tão grande, sustentado por um caule tão frágil, no chão, uma rama no chão, nada mais do que isso. Passa um pouquinho mais adiante e vê uma jabuticabeira. E ao ver a jabuticabeira, aí ele fica mais estranhado ainda, porque a árvore é grande e o fruto é pequenininho. Então ele já põe a mãozinha na cintura para reclamar. Gente, quando alguém põe a mãozinha na cintura, o que vem depois não é muito elevado. Então, ele põe a mãozinha na cintura e aponta o dedo, porque é isso que faz o raso. Olha só, mais um defeito da natureza que eu encontrei. Como pode uma árvore tão grande como essa dar um fruto tão pequenininho e frágil, quando a abóbora, ao passo em que a abóbora, que é muito maior, fica atada a um caule que é frágil? Não, a natureza errou na hora de fazer os cálculos. Se a árvore é grande, o fruto deveria ser grande. Se o caule é frágil, o fruto deveria ser frágil. Depois de fazer essa reclamação, ele sente um pouquinho de sono, uma preguicinha.
e tira um cochilo na sombra da jabuticabeira que ele tinha acabado de reclamar. Então ele deita lá ao pé da jabuticabeira e na sombra fica sonhando por uns 15, 20 minutos, cochilando. De repente ele acorda surpreendido, porque despenca uma jabuticaba e cai na ponta do seu nariz. Aí ele acorda assustado e o Monteiro Lobato escreve assim: e se fosse a abóbora, o que é que teria acontecido com o seu nariz? E essa que é a grande diferença entre os rasos e os raros. Pessoas rasas não têm profundidade para olhar a vida. Enxergam a existência por uma ótica limitada. Mal veem aquilo que veem, quanto mais aquilo que não veem. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema. Souber acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. A sua visão ficará mais profunda quando você olhar com o seu coração. Ontem eu tinha feito uma palestra no início da tarde na União Espírita de Piracicaba e 2 horas depois uma apresentação no Festival Literário de Piracicaba. Quando terminou o festival, guardei minhas coisas, eu já estava muito cansado, com uma voz cansada, e aí eu saí do local, indo em direção ao hotel. Eu passei numa farmácia para comprar uma pastilha para a garganta. Eu estava até animado, porque quando eu fiz a apresentação no festival, eu fui com nenhuma expectativa de vender livro. Eu falei, vai ter tão pouquinha gente, realmente tinha, mas era um público bem caloroso e participativo. E quando eu terminou a apresentação, eu me surpreendi, porque cada pessoa tinha levado um livro. Eu falei, nossa, isso vai ajudar tanto o nosso trabalho. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu não estava esperando nada. E o pouquinho que veio já me deixou muito contente. Eu saí da farmácia, entrei no carro, mas não tinha saído ainda. Aí eu vejo um menino de 13 anos na minha frente no semáforo, vendendo paçoca, tentando vender paçoca. E um outro menino um pouco mais velho tinha pego no lixo uma sacola do McDonald's, que era logo ao lado, e tentando ver se encontrava ali algum resto de lanche para comer. Quando eu vi aquela cena, eu não consegui me conter. Aí eu pensei, bom, eu vendi um pouquinho mais de livro, eles com certeza têm muito menos do que eu, não vai fazer diferença para mim. Aí eu disse para eles, querido, boa noite, tudo bem? Você quer um lanche do McDonald's? Ele fez assim, quero. Falei assim, então peraí, você tá junto com o menino? Tô. Então peraí que eu vou lá comprar um lanche para vocês. Ele falou, tio, obrigado. Tinha 17 anos, mais velho. Aí eu fui lá, comprei, fiquei esperando, comprei um lanchinho até grandinho, assim. Falei, não vou pegar o menorzinho também, né? Se é pra gente fazer caridade, vamos fazer caridade do jeito melhor que a gente pode. Aí saí de lá com um lanche, entreguei para eles. Eu falei, é um para cada um, tá? Ele falou, tio, muito obrigado.
E aí ele, naquele instante, pensando em um jeito de retribuir, pegou e falou assim: leva uma paçoquinha para você. Falei: tá bom, eu vou pegar a paçoca. Peguei e trouxe para mim. E aí a gente descobre que se a gente prestar mais atenção ao nosso redor, a gente tem infinitas chances de sermos pessoas raras. E o que seria uma pessoa rara se não um homem de bem? Que lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é descrito, no segundo ou terceiro texto do capítulo, que diz, intitulado O Homem de Bem. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso nos coloca diante do primeiro dos três principais atributos de um homem de bem, que é a benevolência. Quando a gente entende que o universo que nos circunda e que nós estamos mergulhados é, em si, fraternal, nós conseguiremos olhar para a vida e perceber que desde o átomo até a galáxia, tudo funciona em equilíbrio, em cooperação, por isso a harmonia. Quando a gente resolve, por livre e espontânea vontade, ser egoísta, a frequência que a gente vibra no sentimento do egoísmo é uma frequência que está desafinada com a sinfonia que rege o universo. Ao sermos fraternos e mais irmãos, a gente descobre caminho para ser um homem de bem. Ao invés de sermos egoístas, a gente se torna mais fraterno. Tem um amigo que tem uma loja de roupas lá na minha cidade. Certa vez eu estava na loja conversando com ele, enquanto ele atendia um cliente, eu fiquei observando a vitrine, né, as estantes ali, o que tinha na loja, e vi uma parte ali do estabelecimento que tinha colares, pulseiras, acessórios feitos de couro. Era um trabalho artesanal, assim, muito bonito, pingentes e tal. Aí, de repente, eu vi um desses colares e falei: nossa, que colar bonito esse daqui. Na hora que eu fui embora, ele pegou aquele colar que eu tinha elogiado e falou assim: André, aquele colar que você gostou, ó, leva para você de presente, para você se lembrar de mim. Eu falei: não, mas eu me recordo de você, porque você é um grande amigo. Ele falou: não, eu sei, mas se você gostou do colar, eu faço questão que você leve para você. E eu agradeci, fui embora. Passado alguns meses, eu fui de novo na mesma loja, falei: eu vou lá procurar uma calça para eu comprar, que eu estava precisando. Quando encontrei a calça que eu queria, depois de provar algumas opções, eu falei: nossa, que calça mais linda. Um elogio semelhante ao que eu fiz do colar. Que calça linda. Cheguei no caixa para acertar. Quando eu fui pagar, ele falou assim: não precisa pagar não, eu vou te dar a calça de presente. Gente, eu vou confessar para vocês, a hora que ele falou isso, por dentro eu estava vibrando de felicidade. Eu não acredito, eu acabei de ganhar a calça. Sem querer, eu ganhei esse presente. Por fora eu estava assim: não, de jeito nenhum, onde já se viu, que isso? Eu vou acertar a calça. Mas ele insistiu tanto que eu trouxe a calça de presente. Aí eu falei: tá bom, então eu vou levar a calça de presente. Quando saí da loja eu fiquei pensando: será que é porque ele sabe que eu sou poeta e deve pensar que os poetas não têm dinheiro nem para comprar uma calça para vestir? Aí eu pensei, falei: não, ele tem um coração muito bondoso e sempre que tem alguma ação social na cidade, ele sempre participa. Doação de agasalho, doação de cesta básica. Então eu percebo que o jeito dele é ser uma boa pessoa. Passado algum tempo, cerca de 4, 5 meses, eu andando na calçada, falei: vou passar lá na loja para falar um oi pro meu amigo. Ele estava chegando do almoço, então ele estacionou bem na frente da loja o carro dele, que na época era o lançamento, um Jeep Renegade, a coisa mais linda, do branco ainda, para ofuscar nossa visão de tanta beleza. Quando ele desce do carro para me cumprimentar, eu digo: meu irmão, que carro mais lindo. Mas eu acho que ele não entendeu o que eu quis dizer com esse elogio que eu fiz. Não significa que a gente precise abrir mão
daquilo que nesse contexto material é o nosso sustento. A reflexão é muito mais profunda do que isso. Essa reflexão sobre bondade se alicerça numa frase de Francisco de Assis: a gente só é dono, realmente dono, daquilo que a gente sabe compartilhar. E não precisa ser material, pode ser, desde que essa doação venha imantada de um sentimento profundo de amor, senão de nada adianta. Pode ser, por exemplo, a doação do tempo. Alguém que se dispõe a fazer uma atividade, por exemplo, fraterna na casa espírita, seja do atendimento fraterno, seja das atividades sociais, seja das promoções que ajudam a manter a casa, seja aqueles que vêm para ajudar na limpeza. Se você administra bem o seu tempo e consegue separar 30 minutos para conversar com alguém que está em sofrimento, você realmente é dono do seu tempo, porque você sabe administrá-lo a ponto de ter uma parte dele para compartilhar. E aí eu me lembro de uma frase do poeta libanês Khalil Gibran: através das pessoas boas, Deus sorri para o mundo. É lindo isso, né? É poeticamente profundo. Através das pessoas boas é que Deus sorri para o mundo. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Depois da benevolência, o segundo principal atributo de um homem de bem é a indulgência. Eu perguntei para o pessoal da casa assim, até que horas eu posso fazer a palestra? Aí a orientação que eu recebi foi: vai até meia-noite, se ninguém reclamar, você continua. Então assim, não tenha preocupação de ir embora, que hoje está só começando. Não, brincadeira, tá gente? Vai ter horário para acabar sim. Eu fui fazer essa brincadeira semana passada em Recife, era brincando, né? Vocês entendem que eu falei isso como brincadeira. Aí teve um cara que estava sentado na primeira fileira, assim, quando eu fiz essa brincadeira, já estava para acabar a palestra e eu falei, vai até meia-noite. Terminei de fazer a brincadeira, ele levanta uma plaquinha assim, 15 minutos. E ficou segurando um tempão para que eu visse que era 15 minutos. E aquilo me incomodou, porque eu falei, gente, eu sei que é 15 minutos, eu não vou ficar até meia-noite. Mas talvez ele não soube interpretar a brincadeira que eu fiz. O segundo principal atributo de um homem de bem é a indulgência. Eu vim aqui hoje para que a gente pudesse se encontrar, juntos refletirmos, mas principalmente para que eu pudesse te dizer uma coisa muito importante, que a gente não pode sair daqui sem lembrar disso. Dentro do seu coração está guardado um livro. Um livro que já tem muita coisa escrita. Mas é um livro único. Não tem 2, 3, 4. Em qualquer lugar do universo. Tem só um dentro do seu coração. Esse livro tem uma capa específica. Por várias razões. O papel, a gramatura do papel desse livro também é único. E principalmente o que está escrito nele é absolutamente original.
porque é um produto de todas as experiências que você acumula ao longo dos milênios. Toda lágrima de saudade que você já chorou está escrito, de alguma forma, através de uma fotografia, através de uma ilustração, através de um poema. Toda felicidade que você já sentiu, toda conquista que você já obteve, toda solidão que já sentiu, todos os traumas que ainda carrega, todos os medos, mas também todo o conhecimento, todas as virtudes, todos os seres que passaram pela sua existência, seja por 10 minutos de contato, seja por 80 anos, seja por várias encarnações, essas relações construíram algo no livro da sua alma, assim como também a do outro. De modo que o que nós somos hoje é um produto de todo o conteúdo que a gente já escreveu daqui para trás. Nós somos hoje um somatório, uma miscelânea de tudo que a gente já escreveu no livro da alma. Todo mundo concorda com essa afirmação? Nós somos hoje um produto, nesse instante, nosso jeito de ser, de olhar a vida, é um produto de tudo que a gente traz no livro da alma. Todos concordam? Foi uma pergunta para os encarnados. Todos concordam? Ótimo. Se eu carrego dentro de mim esse livro, você vai me perguntar assim, o que é que isso tem a ver com indulgência? É bem simples. Se eu tenho em mim esse livro, o meu irmão que convive comigo também tem o seu. O piloto do avião que está no céu, nosso irmão que essa noite vai dormir na rua, o médico, a enfermeira, o poeta, o andarilho, os nossos irmãos, pais, filhos, amigos, todo mundo tem um livro na alma. Logo, eles só dão aquilo que eles conseguem com o conteúdo que eles já escreveram e não o que a gente espera que eles nos deem. Isso tira um sofrimento enorme de dentro do nosso coração, porque a gente deseja que as pessoas sejam de um jeito. Mas eu estou aqui para te dizer que elas nasceram para ser quem elas são. Elas dão o que elas conseguem com o conteúdo que elas já escreveram em si. Ser indulgente é ser capaz de olhar para o outro com essa compreensão compassiva, fraterna, que compreende a natureza do outro. O que nos coloca numa condição de amá-los, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que nós somos diante do que eles fazem. Há uns 5 anos atrás, nós juntamos um dinheirinho, eu e a minha esposa, na época era noiva ainda, para a gente continuar a construção da nossa casa. E aí a gente arrumou um pedreiro para que ele pudesse erguer as paredes do piso superior da casa. Tinha feito até a laje e precisava continuar. Então essa era a missão dele, erguer as paredes da parte de cima. Só que esse pedreiro, como é que eu vou falar dele sem deixar de ser um bom cristão? Ele era um pedreiro um pouco complicado, assim, sabe? Porque a missão dele era erguer as paredes. Quando a gente foi ver o trabalho que ele tinha feito, a gente chegou à conclusão que 2 importantes ferramentas de trabalho ele não tinha: linha e prumo. Quem entende um pouquinho de construção civil deve estar entendendo o tamanho do problema que ele causou na construção. Porque parecia uma obra do Oscar Niemeyer. A parede fazia assim uma barriga e depois ela ia para o infinito. Tudo menos subir em linha reta. Aí, obviamente, a gente dispensou e meu pai sugeriu, falou assim, chama o Jacaré, que para mim é o melhor pedreiro que tem na cidade. Eu conheço há muitos anos, ele é muito bom. Graças a Deus que existiu o Jacaré para salvar a nossa construção. Então ele foi lá, rebocou tudo certinho, foi corrigindo, escondendo tudo e tal. Um dia eu estava na construção e aí a gente conversando, ele me faz a seguinte pergunta: André, seu pai me falou que você escreve livros. Eu falei, isso mesmo, eu tenho livro que eu escrevi. Ele falou, nossa, meus parabéns. Quando ele falou, eu achei que eu nem tivesse entendido direito. Meus parabéns. Aí eu agradeci.
Mas ele continuou falando, porque não é para qualquer um escrever um livro. Imagina, eu fiquei pensando nisso, tem que estudar muito, tem que ler muito para escrever um livro. Falei, sim, realmente, precisa de uma dedicação muito grande. Mas não é tão simples assim. Imagina, um ignorante que nem nós jamais ia escrever um livro. Aí eu já comecei a ficar um pouco desconcertado com o que ele estava falando. Ele estava rasgando muita seda e aquilo estava me deixando desconfortável. Ele foi elogiando, elogiando, e quanto mais ele elogiava, mais eu me encolhia assim na conversa, sabe? Aí ele me pergunta, quantos livros você já escreveu? Foi um só? Aí eu falei assim, 22. Ele falou, 22 livros você já escreveu? Olha só que coisa maravilhosa. Daí eu respondi para ele assim, então, Jacaré, mas você já parou para pensar que você possui um conhecimento que eu não possuo? Como tantos conhecimentos que eu não possuo ainda? E que eu preciso do seu conhecimento para realizar o meu sonho? Logo, nenhum de nós é um livro em branco. Todo mundo tem conhecimento no livro da alma. Ainda que não estejam impressos no papel, são uma obra única. Ser indulgente é capaz de olhar para o outro com essa compreensão de que cada um tem a sua história, a sua trajetória. E olhar para as pessoas com compaixão faz com que nós sejamos mais raros. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu me ver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que segue em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, como despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, ai que vontade de chorar. No livro Iluminário eu escrevi uma frase que diz assim: se a dor do outro não me causa nenhuma comoção, é porque a minha doença é pior do que a dor do outro. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, ai que vontade de chorar. É gente humilde, ai que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. E por fim, resta-nos falar a respeito do perdão.
Benevolência, indulgência e perdão, os três principais atributos de um homem de bem. Para a gente entender o perdão em sua completude, nós precisamos entender que metade do sentimento de perdão diz respeito ao nosso amadurecimento espiritual de perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então, quando a gente lê no Evangelho, quando a gente ouve uma palestra, um estudo sobre o perdão das ofensas, a gente pensa, eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam. E realmente precisamos. William Shakespeare disse numa peça de teatro que ele escreveu, o personagem diz a seguinte frase: quem guarda ressentimento e mágoa no coração é como se tomasse veneno esperando que o outro morresse. Então, para a nossa saúde espiritual, o perdão é essencial. Mas os outros 50% do perdão dizem respeito ao seguinte: quantas pessoas, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, também já foram feridas por nós ao longo do caminho. Nós também precisamos do perdão daqueles que nós ofendemos, machucamos, ferimos. Isso significa que, se a gente está em busca de transformação íntima, reforma íntima, a gente precisa sair daqui prestando atenção no nosso jeito de lidar com as pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, tá bom, eu sei que pode ser que eu fira o meu irmão, mas eu não sou uma pessoa que agride ninguém. Eu não sou uma pessoa que diz palavrões para o outro. Mas quando o outro não faz aquilo que a gente deseja, a gente vai aos pouquinhos solapando essa relação com o outro, dizendo pequenas frases que parecem brincadeiras, mas a gente está querendo ferir o coração do outro, porque ele não fez o que a gente queria. O que eu desejo de todo o meu coração é que sejamos pessoas raras começando hoje, pelo jeito que a gente olha para nós mesmos. Pensando que a gente só vai descobrir o que é felicidade quando a gente mexer nesse mundo íntimo, nas entranhas da nossa alma. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não eu não venci ainda não, Jesus que falou isso, tá bom? Eu estou aqui tentando vencer também. Mas quando ele disse isso, o mundo que ele se referia nessa frase é o mundo íntimo. Porque não tem absolutamente nada para a gente vencer fora de nós. É só dentro que a gente tem que mexer. Eu venci o mundo, esse mundo íntimo que está num turbilhão e a gente está tentando pacificar. A última frase que eu coloquei no livro Iluminar, que é inclusive o release que vai na contracapa, diz assim, eu adoro essa frase: o jeito de ser que você nunca viveu pode guardar a felicidade que você tanto sonhou. Para a gente que ouve todo dia falar sobre reforma íntima, essa frase é compreensível assim, ó. O jeito de ser que você nunca viveu pode guardar a felicidade que tanto sonhou. Só assim, transformando a nossa natureza íntima, é que as sementes que nós conversamos lá no início começarão a florescer. A bondade, a benevolência, a indulgência, a mansidão, a alegria de viver. E quando se transformar em primavera o terreno da nossa alma, essas flores nunca mais se fecharão. Mesmo que seja inverno, outono, do lado de fora, dentro do coração é sempre primavera. Quer um exemplo prático de alguém que era primavera? Chico Xavier, um exemplo dentre tantos. Onde quer que esse homem estivesse, era primavera, porque aqui dentro já estava tudo florido. O que eu desejo de todo o meu coração é que a gente perceba que a cura da nossa alma está dentro de nós mesmos. O perfume dessas flores é que nos trarão felicidade.
Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O carteiro real carregava uma mensagem com elegância e diligência. Em cada porta onde ele batia, perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente, todas as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. O carteiro real, porém, seguia sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontrou uma criança, coroada de flores e braceletes tilintantes. Então perguntou a ela se desejava a carta real. Eu sou a inocência, respondeu o menino, o amanhecer do futuro, a esperança. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então assumiu a incumbência, e quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. De todo o meu coração, muito obrigado, felicidade e paz, e até o nosso próximo encontro.